Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui é um bate-papo sobre a sua vida pessoal e a sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 41º episódio, sempre com patrocínio e com o apoio do Casca Açaí, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e Sudoeste. Lembrando que o episódio está indo ao ar hoje, uma quarta-feira. Hoje você também tem a possibilidade de desconto. Você chega lá e fala Comunique 41, que você recebe desconto no Casca Açaí. Episódio especial hoje. Eu vou receber um amigo de muitos anos e, além de amigo de muitos anos, o primeiro professor que eu formei na minha vida. Olha só. Pedro Matei, seja muito bem-vindo, meu irmão. Felicidade de estar contigo. Muito obrigado, Diogo. A felicidade é minha. É verdade, fui o primeiro facilitador formado pelo Verbalize. Tempo recorde. De 3 meses de aluno, já virei colaborador. Entramos junto no projeto, ajudamos muita gente, transformamos muitas comunicações, muitas oratórias. Vimos muitas pessoas melhorando sua capacidade de fala, sua capacidade de escuta e impactar as pessoas através, né, da linguagem, pela fala e pelo corpo. Foi. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade, satisfação estar no 41º. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, a agenda tá difícil, a minha, a sua, mas no momento certo eu sabia que eu estaria aqui e para mim é uma satisfação muito grande, estou feliz. E a gente vai trocar uma ideia porque assunto história não falta. Não falta, né? Não falta de jeito nenhum. Falando em assunto história, eu lembro quando eu virei pro Pedro, que era o meu sócio no Verbalize, eu era sócio dele no Verbalize. E aí eu falei que ia te chamar para ser aluno. E eu falei, vou chamar um aluno, mas pode ter certeza que ele tem capacidade de ser professor também e tal. E aí dali começou essa trajetória nossa junto com a comunicação, com a oratória. Só que a nossa trajetória ela começa antes, né? Nossa troca desses aspectos da vida, digamos assim, começa antes. E aí a gente estava se atualizando aqui antes também do episódio de gravar, dos bastidores. E aí vem, né, as nossas trajetórias e os desafios que a gente relatava antigamente, às vezes resolvendo com o passar do tempo. Pedro Matei, além de professor de comunicação, que foi por muito tempo, é advogado, é um cara que trabalha com a causa esportiva muito fortemente. E como é que é o nome da associação? União dos Esportes Brasileiros, valorizando a cultura esportiva do nosso país, porque a gente cuida só de esportes criados no nosso território por brasileiros. Então, uma união muito forte de esporte e cultura também. Calma aí, então a associação só tem esportes que são criados no Brasil e por brasileiros? Única e exclusivamente. Caraca, tipo quais esportes? Falar desse assunto é interessante, porque existem modalidades esportivas absolutamente tradicionais que todo mundo conhece, só que ninguém sabe que foi criado no Brasil, como, por exemplo, o futsal. Caraca, tá. É genuinamente brasileiro. Aí eu posso falar do futevôlei, eu posso falar do futebol de areia, eu posso falar da peteca, eu posso falar do frescobol. Frescobol? Frescobol, criado nas praias do Rio de Janeiro, especificamente em Copacabana na década de 70. Caraca. Posso falar da vaquejada. E aí eu posso falar da capoeira, jiu-jitsu, MMA. Estão todos aí dentro? Todos aqui dentro. E tem as modalidades que certamente as pessoas nunca ouviram falar, que são as não tradicionais. Eu lembro de uma que tinha a ver com surf, com... Como é que era? Que até acho que era teu primo. Shark Pedal Surf. Esse aí. É uma referência a uma prancha de surf que tem uma barbatana, faz uma referência a um tubarão. E aí você pode surfar tanto em pé, porque tem o pedal, né? Que Sim. É o remo. E você pode surfar sentado também, como se fosse um caiaque surf. Então é uma modalidade híbrida. E já teve campeonato brasileiro, já teve campeonato internacional na Argentina, no Chile. Ela foi abraçada pela Confederação Brasileira de Canoagem como uma modalidade de canoagem de onda. E hoje ela perdeu um pouco de força, né? Porque faltou incentivo, ele não conseguiu tocar o projeto sozinho, a confederação mudou de gestão, eles não quiseram mais abraçar essa modalidade, então são dificuldades naturais de toda a criação, né? E eu acho que a gente não tem dúvida que o nosso povo tem uma capacidade criativa absurda, fora da média, e nós somos de fato muito bons em dar soluções simples para problemas complexos, não é? Então eu vejo que essa é uma área que tem que prosperar, uma área que tem que ter adesão
popular para que seja reconhecida, para que seja observada, para que seja cuidada, principalmente pelo Estado. E a gente está fazendo esse trabalho de conscientização parlamentar, principalmente. Né? Questão de incentivo. Questão de incentivo, questão de proteção, porque, Diogo, nós advogados temos a linguagem jurídica, Sim. mas certamente a maioria do público, talvez, se a gente utilizar o juridiquês, não vai compreender. Sim. O que acontece? Por que a gente criou essa entidade, essa associação? A nossa Constituição, ou seja, a principal norma jurídica do nosso país, que baliza todas as outras leis de maneira clara e simples, tem uma previsão lá nela que diz que é dever do Estado proteger e incentivar as modalidades criadas no Brasil. E desde 88 isso nunca aconteceu. Essa política pública nunca foi criada, isso nunca foi regulamentado, significa, nunca foi criada uma norma para definir como seria feita a proteção e o incentivo a essas modalidades. E isso, Diogo, é interessante a gente tocar nesse assunto, porque está diretamente ligado à nossa identidade. Um dos princípios que a gente tem na Lei Pelé é o princípio da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações esportivas criadas no Brasil. Então, a gente valorizar aquilo que é criado no Brasil é muito importante. Só que dificilmente a gente analisa o esporte por uma ótica da nacionalidade. Então, eu tenho pesquisado muito essa área, eu tenho escrito, eu tenho publicado alguns artigos trazendo um pouco dessa abordagem, porque quando a gente olha as Olimpíadas, a gente vê lá 36 modalidades acontecendo, interessantíssimo, muito legal. Mas dificilmente você olha para uma modalidade e fala onde é que ela foi criada. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Inclusive, eu nunca tinha pensado que o futebol, que é um esporte que eu pratico praticamente toda semana ou todos os dias, é brasileiro. Assim, eu penso, sei lá, eu nunca tinha pensado nisso. Me parece óbvio ter sido criado no Brasil, mas nunca tinha pensado. Vamos analisar características comuns de algumas modalidades criadas no Brasil. Tá. Futevôlei. Olha a plasticidade desse esporte. Total. Capoeira. Olha a plasticidade e a eficiência desse esporte. Olha a técnica que você precisa empreender para ter um bom desempenho. Futsal. Olha a plasticidade. Cara, o próprio jiu-jitsu tem muita plasticidade. Ele é mais embolado, ele é mais um esporte junto, de dois corpos tentando se... Parece que todos eles têm uma arte, né? Tanto é que jiu-jitsu é arte suave, o futebol ele tem essa magia. Magia. O futsal começou assim, hoje ele tá bem mais mecanizado, metódico, tal, né? mais metódico. Capoeira, né? MMA. É mesmo. MMA. A Altinha está num processo de formalização do esporte. Já existe uma Liga Nacional no Rio de Janeiro, né, que é filiada à UEB, inclusive. Espírito Santo, Bahia, São Paulo, DF não tem, mas esses lugares... Rio Grande do Norte também tem uma associação de Altinha. E hoje já existe um campeonato organizado por uma liga. Então eles estão no processo de formalização, o que era uma derivação do futevôlei, que as pessoas utilizavam para aquecer antes de entrar na partida de futevôlei. Porque não tinha uma rede na praia. Começaram com uma bola de futevôlei, começaram a criar uma dinâmica própria. A partir dessa dinâmica própria, começaram a fazer um sistema de pontuação, porque uma coisa é você brincar, outra coisa é você praticar uma atividade física, outra coisa é você competir. Esporte, por mais semelhantes que sejam, tecnicamente, existem linhas tênues que separam essas três atividades. A brincadeira, a atividade física e uma prática esportiva. Então a Altinha, ela está nesse processo. Começou com uma brincadeira, se tornou uma atividade lúdica, né? Uma competição simples, e agora está no processo de formalização, com entidade, com regra, com ranking, com competição. E o que é mais interessante, e aí voltando a esse assunto da identidade nacional das nossas criações esportivas, é o seguinte: quando é criado aqui, principalmente o esporte por natureza tem uma característica própria, que é a globalização. Ele naturalmente vai se globalizar. Então, se ele é criado aqui, naturalmente nós brasileiros somos os primeiros a praticar, os primeiros a deter a técnica e os primeiros a ter desempenho efetivamente. Então, quando ele se torna esporte e vai para outros países, o Brasil já está pronto para a prática. Não é à toa que o Brasil é o melhor no futebol, não é à toa que no jiu-jitsu a gente domina, não é à toa que na capoeira, por mais que vocês não saibam, a capoeira tem competição, existe capoeira competitiva, não é só arte, não é só dança, existe a competição de capoeira,
como uma arte marcial de contato, e é braba. Isso que eu ia falar, não deve ser tranquilo, não. Então o Brasil ele domina essas modalidades, só que muitas delas já perderam essa característica da identidade nacional. Futsal, hoje é regulado pela FIFA. A FIFA é uma entidade que nasceu na França para regular e administrar uma modalidade que nasceu na Inglaterra, hoje está sediada na Suíça, e ela é responsável por cuidar de uma modalidade que nasceu aqui no nosso país. A gente já perdeu a autonomia de regular, de administrar e ter a possibilidade de explorar ela esportivamente, economicamente, socialmente, educacionalmente. De certa forma. Sim. Aconteceu com o futebol de areia. A FIFA também controla, também regula. O MMA, se você perguntar, ele tem cara de ser americano. Ele não tem cara de ser brasileiro. Mas ele surgiu a partir do Vale Tudo. E aí a família Gracie, que também trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, essa família eu acho eles formidáveis. A história deles críticas existem muitas, mas eles são guerreiros, eles têm sangue de guerreiro. Esse aspecto eu acho muito interessante da família deles. Eles criaram o Vale Tudo, e aí viram que ali tinha um mercado, tornaram num negócio, exploraram uma marca, chegaram os americanos, italianos-americanos, né? Americanos descendentes de italianos lá do Brooklyn, lá de Nova York, e ofereceram um valor pela marca para explorar a atividade. Eles falaram, tá bom, $1 milhão. Pode levar. Hoje é um negócio de trilhões de dólares. Então a gente acaba perdendo a identidade nacional porque a gente não cuida. E é curioso pensar nesses esportes que você falou, alguns deles, e pensar o quão brasileiro é a comunicação deles, o quão a identidade brasileira está carregada nesse esporte, o quanto que é comunicado por meio desse esporte através da cultura brasileira. Pô, futebol, futsal, capoeira, você falou... Jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro. BJJ. Brasileiro Jiu-Jitsu. O UFC, né, a Mixed Martial Arts lá e tal. Massa, e hoje você tá, na tua pegada hoje, profissional, tá nisso aí boa parte do tempo. Olha, muito disso, né, desenvolvendo projetos, organizando a entidade, criando regulamentos, para ela que ela tenha uma estrutura administrativa própria de uma grande entidade esportiva. Sim. Que é uma ideia embrionária, ela nasceu em 2018, ela não tem tanto tempo de existência. Esse é o segundo mandato, eu era diretor jurídico, hoje eu estou na presidência. Tenho mais 2 anos até terminar meu primeiro mandato e direito a uma recondução. Então, provavelmente, eu tenho aí mais 6 anos, se eu ficar até o final das minhas possibilidades. Mas a ideia, por ser jurista e por entender muito dessa questão de estruturação, não é uma empresa, é uma associação, uma entidade do terceiro setor, ela não tem fins lucrativos. Mas entender como funcionam as confederações esportivas, os clubes e todas as relações entre os atores do esporte, fazer com que ela seja uma desenvolvedora de modalidades criadas no Brasil, então que ela tenha programas e políticas institucionais para que as novas modalidades, as tradicionais também, mas focando muito nas novas modalidades, elas tenham a capacidade de se difundir de uma maneira que ela não passe dificuldade, que ela não tenha dívida, que ela arrecade tributo para o Estado, que ela leve saúde, que ela leve educação, que ela leve lazer para as regiões brasileiras, que principalmente onde elas nasceram, né? A gente tem vários interiores, vários municípios no interior do Brasil que essas criações foi onde elas foram criadas, naturalmente se desenvolvem naquela região e tem a possibilidade de se expandir através de uma política não só institucional da União, dos esportes brasileiros, mas também uma política federal, uma política estadual, uma política municipal. Que, principalmente, eu assim, no meu mandato, eu quero que tenham 2 objetivos muito claros e principais. Primeiro, que elas sejam conhecidas e, segundo, que elas possam se difundir por meio das escolas. Tá. Eu quero que o esporte educacional seja a nossa principal bandeira, os esportes nas escolas, o esporte educacional, que serve para ensinar, para formar, para trazer tudo aquilo que tanto eu quanto você sabemos que o esporte tem de importância na nossa vida. Hoje são 27 modalidades que a gente já catalogou. 27 modalidades. Entre tradicionais e aquelas que certamente vocês não conhecem ainda. Nenhuma está na Olimpíada. Nunca nenhuma modalidade brasileira se tornou olímpica. Por que será? Caralho. Você acha que tem mais força
para competir, para entrar no hall de modalidades olímpicas, uma modalidade que tem uma federação internacional no Brasil ou que tem uma federação internacional na Suíça, onde está a sede do Comitê Olímpico Internacional. Cara, aí eu não sei que o objetivo do podcast não é falar sobre isso, mas eu vou até problematizar. Eu nunca entendi por que o futsal não tava. Nunca. Eu sei que tem alguns requisitos que eles colocam lá para poder cumprir, etc. Eu não consegui entender. Nunca consegui entender. Eu também. E aí hoje, você me contando aqui, eu não sabia que o futsal tinha sido criado no Brasil, não sabia. Você me contando começa a fazer um pouco de sentido, um requisito não preenchido que é. Tá sentindo, né? Tá começando a sentir essa área do esporte brasileiro. Mas falando da tua trajetória, assim, Pedrão, e escutando o que você falou agora, tem algo que sempre bateu muito pra mim, que é a tua capacidade de estar a serviço de algo, assim. Eu sempre te vi com essa percepção de comunicação, com essa percepção de vida, de estar a serviço de algo. Por algum momento você esteve a serviço da nossa empresa de oratória, em outro momento você esteve a serviço de uma outra associação, né? E agora eu estou sentindo que você está a serviço dessa missão aí. E ao mesmo tempo que essa tua comunicação ela tem uma comunicação de servidão muito grande, de servir, de liderar pelo serviço, ela tem uma necessidade de entregar depois, parece. Parece que você não quer ficar com isso para sempre, assim. E é isso que eu te escutei, assim. Não, eu quero terminar meu mandato e eventualmente passar para frente. E você falou um pilar que... Você não falou um pilar que para mim pareceu, que é torná-la independente. Independente de mim, independentemente de qualquer pessoa. Eu não quero que ela dependa de ninguém. Você consegue escutar isso que eu falo? Você consegue perceber? Você já percebeu isso? Porque para mim isso é uma baita potência de comunicação. É comunicar com a percepção de servidão, com a percepção de liderar pelo serviço. E aí o Pedro Elô me perguntou no episódio que a gente gravou, ele falou assim, para você liderar e servir? Aí eu falei, sim, desde que comece por um serviço interno, por servir aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, aquilo que eu... Caso contrário, você vai servir eventualmente por uma dor, por uma necessidade, por uma ausência, por um trauma e por aí vai. E eu lembro, isso, sei lá, deve ser 2018, 2019, ou seja, deve ter uns 5 anos, você falando da criação dessa associação. Ou seja, não é algo que você chegou para poder ser o presidente, poder ser o diretor jurídico de Cratão, teve uma criação, assim, teve uma luta enorme. Como é que você escuta isso aí, cara? Eu recebo e eu tô me segurando para não chorar, para falar a verdade. Brincadeiras à parte, eu recebo, faz sentido. Faz sentido. Acho que as pessoas que em algum momento da vida tiveram a oportunidade de estar perto de mim, elas sabem que eu prezo pela autenticidade. Uhum. E eu faço aquilo que eu acredito. E eu sou movido por desafio. Total. Então, ao longo dos anos, né, de toda a trajetória de estudo, de trabalho, de relacionamento afetivo, de relacionamento de amizade, de relacionamento familiar, a gente vai aprendendo e a gente vai se conhecendo e a gente vai enxergando a nossa própria identidade, que a gente tem de bom, que a gente tem a melhorar. Uhum. Eu tenho essa noção, mas não tinha de uma forma tão clara como você descreveu aqui, para ser muito sincero. Afinal de contas, é difícil a gente enxergar a si próprio como as outras pessoas nos enxergam, até porque a gente não se vê. Sim. Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. Sim. Você tá me vendo, mas você não tá se vendo. Então a gente consegue observar na outra pessoa aquilo que ela faz recorrentemente, pra gente é natural, que pra gente é automático. Mas sim, a comunicação de ter um propósito, a comunicação de estar servindo, a comunicação de levar algo de bom às pessoas que precisam, isso me move, isso me toca, sabe? Isso queima muito forte no meu coração. Eu lembro de momentos que você esteve em espaços diferentes disso, o quão incomodado você ficava. Você falava, Pedrão, sustenta, cara. Eu não chamo de Pedro, eu chamo de Matheus, sustenta, cara, dá um tempo aí, espera um pouco. Lembro os momentos que você até saiu de Brasília, né, e tal. Eu falei, sustenta um pouco, cara, faz parte da etapa e tal, não aguento. Não é pra mim, isso aqui não é legal, isso aqui eu não gosto, isso aqui não curto e tal, não sei o quê. Mas eu quero rebobinar um pouco a fita, assim, tá? Vamos lá. Você chega lá no Verbalize
uma pessoa crua desse conhecimento de oratória, mas uma pessoa com a capacidade que eu falava pro Pedro Elô, eu falava, cara, ele tem uma capacidade de lidar com seres humanos muito forte. Eu atribuo um fator a isso, um é a criação, pelo que eu escuto, pelo que eu já conheci da tua família, tem essa pegada de olhar para o ser humano que existe. Você há muitos anos lida com um desafio de saúde familiar muito forte, que te faz e potencializa essa necessidade de olhar para o ser humano e não para as atitudes do ser humano, né? Não é um ato que faz a pessoa ser ou não ser, e aí eu sempre escutei muito assim. E ao mesmo tempo com um desejo de aprender muito forte, né? Você chegou assim, né? Só que rebobinando a fita, e eu te falando isso, qual era o desafio ali naquela hora, cara? Que você fala assim, pô, eu cheguei para aprender sobre oratória e comunicação numa empresa que trabalha com isso. Qual era o teu desafio? Para que você estava ali? Para que você buscou um trabalho de comunicação oratória? Porque tem um fator que para mim era outro fator muito importante, é você fazer terapia já. Isso Já. a gente... Desde muito tempo. Você sempre, tipo assim, eu te conheci você fazendo já. Você tem muitos anos. Então, para mim, tem uma potência muito grande. Mas, pô, o que o cara procura um curso de comunicação oratória? Para quê? Eu sempre tive vontade de fazer um curso de comunicação oratória. Sabe aquele inconsciente que tá te chamando, que tá despertando? Eu sempre tive vontade, assim, eu via anúncio na rua, eu ficava sabendo de uma pessoa, eu tinha essa vontade, mas nunca tive a iniciativa de procurar. Uhum. E aí eu recebi o seu convite. E naquela época, 2017 para 2018, eu era colaborador de uma associação que trabalhava com direito esportivo, que hoje é a minha área principal, área profissional. E naquela associação eu colaborava na organização de congressos. Então eu tive a oportunidade de observar grandes figuras do mercado do direito, aqui em Brasília, e do direito esportivo principalmente, no Brasil inteiro, palestrarem. Passarem adiante um conhecimento que para mim era fenomenal, porque tanto eu quanto você, a gente é simplesmente apaixonado por esporte. Né? É algo que está na nossa vida e é como se fosse o nosso sangue. Então, quando eu via eles tratando de direito esportivo, levando conhecimento sobre a matéria jurídica dentro do mercado do esporte, eu ficava fascinado com aquilo e eu olhava para eles e eu falava, eu também quero fazer isso. E aí veio esse chamado, você me fez o convite, a gente foi amigo na faculdade durante bons anos. Foi adversário de futsal durante um tempo. Durante um bom tempo. Você estagiou no mesmo escritório que eu, meu primeiro estágio. Não lembro se foi o seu primeiro ou... Foi o primeiro. Olha a conexão. E já sabendo... mesmo, eu não lembrava mais disso. O Zé. E sabendo de tudo isso, quando você me fez o convite, eu falei, cara, pô, o Diogo é um cara que eu gosto muito. Nossa amizade é franca, a gente nunca foi melhores amigos, mas sempre que a gente esteve junto, a resenha sempre foi uma boa relação. Quando você me fez esse convite, eu falei, pô, legal, tô precisando de um novo desafio. Acabei de sair da faculdade, peguei minha carteira da ordem, pô, eu preciso desenvolver minha oratória. Vou lá ver o que tem. Tá. E tava no comecinho, era embrionário. Pedro ainda imprimia aquelas fichinhas, cara, caraca, com questionário pra galera fazer na prancheta, assim, foi o começo de tudo. Então, quando eu cheguei lá e vi qual era a ideia, que tinham dinâmicas, que tinha uma interação social muito grande, e depois que a gente sai da faculdade, a gente começa a sentir falta daquele momento de reunião. Sim. De pessoas. Você se reúne antes da aula, você se reúne no recreio. Pertencer, né? Exatamente. Então, aquela sensação, caraca, eu tô ficando velho. Preciso conhecer gente, cara. Isso me anima, isso me entusiasma. E aí no Verbalize eu tive essa oportunidade. E era um momento muito difícil da minha vida. 2017 e 2018 foram assim, os anos mais difíceis que eu enfrentei pessoalmente nos cuidados com a minha família, né? Sim. Meu pai, enfim, já tem mais de 10 anos de uma doença mental, Alzheimer, né? Acho que quem já passou por uma experiência como essa sabe quão difícil é lidar com essa doença, ela é muito dolorosa, principalmente para a família. Então ali eu vi uma oportunidade de me desenvolver, de conhecer uma nova área do conhecimento, que é a comunicação, que por mais comum que seja, a gente não tem ideia de como é que a gente se comunica efetivamente. E lá, com as técnicas, com as práticas, com as dinâmicas, com as novas pessoas, com os novos perfis, com as novas análises, isso começou a me trazer um ambiente, um universo de interesse e de alegria, sabe? De sentir que
Quando você se conecta com as pessoas através do ensino, através da boa informação, é difícil descrever. É porque acaba que ali a gente era, até a minha percepção, acho que pode ser a sua também, a gente era provocado a aprender muito fortemente. Né? E era um desafio muito grande. Cara, era muito desafiador. Era um desafio Primeiro muito que era uma grande. empresa embrionária. Segundo que era um conhecimento que também a gente estava aprendendo muito na hora. A gente não tinha o conhecimento total. Então era a ideia de facilitar um conhecimento que a gente estava adquirindo na hora. Então, pô, era muito desafiador, cara. Pra gente poder montar a aula, lembra o desafio que era poder montar a aula? Muito. Era sinistro, era bravo. Dias pra montar a Dias aula. pra montar, e correção, e volta, e troca o slide, e traz exemplo, e muda a dinâmica, e não vou poder dar aula hoje, me cobre, e assim, advocacia, eu com o meu trabalho, Pedro na empresa, Saulo, o Irá, o pessoal que colaborava. Então, assim, consegui fazer esse mix de intenções e de necessidades, porque todo mundo tinha que trabalhar. E aí a ideia do Pedro, ele era o mestre do... Ele que conduzia o barco. Era com base no que ele tinha de conteúdo, de experiência, de visão de negócio, que a gente falava, tá bom, se você trilhou esse caminho, eu vou seguir seu caminho, e a gente vai replicar o que você fez. E com o tempo a gente foi começando a botar a nossa identidade, a gente foi começando a botar o nosso estilo, a gente foi evoluindo, foi crescendo. Mas, Jô, foi desafiador demais, cara. Era desafiador pra caramba aquilo ali. E eu vou te fazer uma pergunta. Vai. Nas suas mentorias, qual é a sensação que você tem quando você vê uma pessoa que tem boa formação, que tá bem na profissão, mas que quer melhorar o aspecto de comunicação e você consegue, de maneira muito objetiva, identificar qual ponto ela tem que melhorar e como ela pode melhorar? Qual é a sensação que você tem de ver uma pessoa, por exemplo, da sua idade ou até mais, não vou dizer velha, mas experiente que você, em tempo de vida, precisando aprender aquilo que a gente já está nesse processo desde 2017, 2018? Tem dois momentos isso aí. Há um tempo eu olhava para isso e quando eu via uma pessoa com um desafio de comunicação, em que pese ela tivesse experiência, em que pese ela já tivesse anos de vida a mais que eu inicialmente tinha uma percepção que era a seguinte: cara, eu não vou falar isso aqui que eu tô achando que eu tenho que falar, porque pra mim é muito óbvio. Pô, ela já deve saber. Eu vou falar aqui, vai ser mais do mesmo e tal. Essa era a minha primeira percepção. E aí, com o passar do tempo, com colocar em prática e ver que a pessoa não sabia, e também conversando, Carol Milhomes falava muito disso, ela falava assim, cara, não é óbvio. Não é óbvio. Tem gente com 50 anos de idade, 60 anos, 70 anos, que nunca ouviu falar de ruído, que nunca ouviu falar de começo com impacto, que nunca ouviu falar sobre escuta, que nunca ouviu. Então, testa. Então, aí eu precisei sair desse espaço, que era um espaço que eu acabava não externalizando esse conhecimento, para um espaço de vou externalizar. E aí, hoje, a minha sensação é, tipo, comemoro, assim. É, tipo, vitória total. Aquela sensação de porra, massa. De olhar e falar... E aí, eu até comentei isso esses dias. A minha sensação é que, cara, faz sentido tudo que eu venho estudando há 10 anos, cara. Se eu não tivesse estudado isso há 10 anos, talvez eu não conseguiria passar esse conhecimento. Tem hora que eu acho que, pô, a pessoa já deveria saber. Tem hora que eu acho isso, não tem como eu negar, não. Tem hora que eu tô em mentoria e falo, pô, a pessoa não sabe isso até hoje, cara. E eu faço a pergunta, a pessoa fala, não, nunca ouvi falar. Eu falo, putz, tá, vamos lá, vamos do básico. Só que aí, com os feedbacks que eu vou recebendo hoje em dia de alunos, e aí ontem eu dei um treinamento em uma empresa, e aí eu falei sobre comunicação contributiva, que é até um conhecimento que eu tenho formatado, né, sistematizado novo aí. E aí eu falei sobre capacidade de comunicação e resolução do problema. E aí eu vi as pessoas achando soluções para problemas que elas estão travadas há muito tempo. Aí eu falei, caraca, não é que esse negócio é bom? E aí a Bia, que tá até fazendo uma gestão nova no meu Instagram aí, tudo, na minha rede social, e ela tá fazendo mentoria comigo também, ela fala assim, Diogo, é porque você ainda não tem noção da força do que é esse trabalho, não. Você ainda não tem noção. Eu falo, cara, eu tento. E aí eu tô até abrindo aqui a minha vulnerabilidade. Eu tento, tem hora que eu fico com dúvida. Sendo bem sincero, assim, eu fico com dúvida se é tão potente assim. Só que aí, por exemplo, eu sento contigo, aí eu começo a lembrar das histórias, de momentos que a gente passou, de alunos que a gente transformou, de vidas que a gente transformou. Eu falo, cara, tem 10 anos que eu faço isso é muito potente, pô.
10 anos pensando em 2017, tem 7. Mas pensando de antes, já que eu já fui um pouco nessa trajetória. Então, 7 anos aí, cara. E aí eu encontro pessoas na rua. Quer ver um momento emblemático pra mim? Acho que você tava? Ou foi em outro show que a gente foi? Enfim, show do Nath Roots. Acho que você não tava não, acho que foi outro show. Eu tô, cara, parado no show. Tô parado no show e tal, cantando minha música e tal. Pra quem não sabe, é minha banda preferida e tal. Tem uma conexão forte. E aí chega um cara e fala assim, Diogo Povo? Aí eu... Naquela dúvida, o que esse cara quer? Sim, Diogo Povo. Cara, eu amo teus conteúdos. Sou seu fã. E tu transformou minha vida. Você nunca ter sido seu aluno? Eu nunca conhecia, não conhecia. Depois ele Pela foi. rede Social. Depois ele foi pro clube de comunicação. E aí ele já me indicou pessoas e tal. Só que assim, então quando você me pergunta qual é a sensação, inicialmente era a sensação de, pô, não sabe? Hoje é uma sensação de, pô, esse negócio é potente. Só que eu ainda não tenho total segurança de perceber a potência, não. Quando eu sento tipo, contigo, assim, e aí a gente tem muita intimidade, muita conexão, muita profundidade de relação, eu falo, cara, o negócio é potente mesmo. Que eu lembro das pessoas que a gente ajudou junto. Eu lembro de você mesmo, por ter passado dentro do processo e tal. Eu falo, cara, o negócio é potente. Puta merda, o negócio é muito forte. É muito forte. E eu já parei pra pensar sobre isso também. Eu tô fazendo uma mentoria agora, eu tô dando um treinamento no oratório pra um colega advogado também. Assim, num grande escritório de Brasília, já com 10 anos de casa. O cara domina a técnica de uma maneira absurda. Os processos, ele toca tranquilamente. Tem muito resultado tecnicamente na advocacia, mas chega no momento de reunião, chega no momento de sustentação oral, chega no momento de fazer uma venda, absolutamente travado, porque sempre focou muito na técnica e esqueceu das outras habilidades que um profissional precisa ter. E tem muita essa tendência de dizer, o profissional do futuro, o advogado 4.0, não. O advogado sempre precisou dessas habilidades. Sim. Hoje está gritante a necessidade de você ter soft skills disponíveis para você usar para ter mais performance, para ter mais resultado, enfim, para se conectar com mais pessoas, para ter novas oportunidades no seu mercado. Ponto. E aí você leva uma informação que pra gente é muito simples. Porque pra gente tem 10 anos que eu vejo isso, então pra mim é mais do mesmo. Óbvio. É isso. Mas aí é o momento que a gente tem que parar, fechar o olho, respirar fundo e pensar, essa pessoa não passou pelo que eu passei. É isso. Ele não teve a escola que eu tive. Então, deixa eu passar para ele de maneira simples. E aí eu fiquei pensando nisso ontem, né? Depois da mentoria, eu saí de lá 9 da noite do escritório dele. Aí eu, voltando para casa, eu falei, cara, um advogado já morou em São Paulo, tá aqui em Brasília, uma das maiores bancas do Brasil. O cara não tem ideia da importância de você começar um discurso sem ser no modelo padrão que todo mundo faz. Isso é muito simples, Diogo, pra gente, mas as pessoas que nunca tiveram conhecimento e informação a respeito de oratória e comunicação, por ter muito medo, por não conseguir gerir, administrar as emoções nesse momento de exposição, elas adotam o modelo padrão para se sentir seguras. Uhum. E aí eu falei para ele, não vou falar o nome dele, mas eu falei, meu amigo, preste atenção. Não existe receita de bolo. Você gostava de falar muito isso. Adoro essa frase. Mas existem modelos aplicáveis a esse momento. Então eu vou te dar 3 de abertura. E aí eu vou apresentar e você vai ver a diferença. E eu fiz a apresentação. Quais foram os 3 que você passou? Pergunta curiosa. Nossa. Afirmação inesperada e as duas juntas. Mescladas. Mesclar, juntar. Mesclada. É legal você falar disso porque ontem uma amiga que eu me coloquei à disposição para poder ajudar na palestra que ela vai montar e tal, e ela não gosta muito desse espaço. E aí ela pegou e mandou uma mensagem, Diogo, tô preparando aqui os slides para depois a gente conversar mais sobre. Eu tô colocando minha apresentação primeiro, o que você acha? Eu fico na dúvida se eu coloco minha apresentação primeiro ou não. E aí eu peguei e respondi para ela, falei assim, é uma possibilidade? É. Tá errado? Não. Vai ter impacto? Não. Não vai ter impacto nenhum você falar quem é você no começo da sua apresentação. E aí eu trouxe para essa mentoria justamente falando sobre isso, sobre esse mesmo assunto. Aquele workshop que a gente deu com a Dani Monteiro, lembra? Lembro. Lá no Manifesto Cowork, 2018 isso. 2018. Lembra da teoria dos 7 segundos? Teoria dos 7 segundos. Você precisa de 7 segundos iniciais para garantir a atenção do seu público. Depois você precisa de mais uma informação que prenda por um tempo
suficiente para o cérebro botar o foco na sua informação pela curiosidade, pela raiva, por não concordar com você, mas ela vai estar te dando atenção. Então, existem inúmeras formas de você explorar esse ambiente, não para convencer, não para influenciar, para ser ouvido. Para a pessoa prestar mais atenção em você. Só isso. Princípio básico. Se ela vai concordar ou não, dê a ela a possibilidade de prestar atenção, né? E algo que é muito interessante, que a gente sempre batia na tecla e continua batendo, o princípio da comunicação não é falar, é ser entendido. Total. E foi legal porque ela falou, aí eu peguei e respondi isso pra ela, ela falou, meu Deus, nunca imaginei isso. E aí volta nisso, pra mim era o basicão, assim. Pô, começar se apresentando. E aí um evento, e aí eu disse a ela, as pessoas provavelmente já vão te apresentar no evento. Aí você vai começar se apresentando também. Você vai gastar, sei lá, 3 minutos pra isso? Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Tipo assim, pra quê? Você pode, eventualmente, falar. Eu falei, você pode falar da sua trajetória. Só que você pode falar da sua trajetória contando uma história de quando você trabalhou em tal lugar, de quando você fez a formação tal, e aí você conta uma situação de aprendizado. E aí você vai contando, você pode fazer um storytelling contando a tua trajetória inteira, falando dos desafios, falando das soluções. Desafios, soluções, desafios, soluções. Tem maneiras de fazer isso, não precisa ser uma maneira só. E é um estilo que eu e você, nós temos muito parecidos. Gostar de roteiros. Não para ficar preso a eles, não sei se isso mudou. Não para ficar presos a eles, mas para ter pelo menos a segurança do que falar em determinado momento e ter espaço para o improviso. Ter um espaço para deixar o insight fluir e você trazer uma informação que você não tinha preparado. Hoje eu cada dia menos roteiro. Até por causa do podcast aqui eu não gosto muito, né? A gente até conversou sobre isso. Que a gente vai falar, flow. Vamos botar aqui os assuntos e vamos no flow. O que eu gosto é só assim, eu tenho um objetivo. O meu objetivo hoje contigo aqui é trazer a importância da comunicação na evolução enquanto ser humano e profissional, porque você comprou essa ideia e hoje você inclusive replica essa ideia. Então era esse o meu objetivo. Se a gente vai eventualmente falar de assuntos improvisados ao longo disso, igual a gente falou sobre o direito esportivo e tal, que a gente falou dos esportes, beleza, problema nenhum. Agora, caminhando para esse lugar. Quando eu te perguntei sobre como foi para você, né, nesse momento desafiador ou não, e aí eu te pergunto, beleza, consolidou esse entendimento da importância da comunicação. Eu, pelo menos, tive novos momentos, assim, de falar, puta merda, novo momento, novo desafio. Tipo assim, subi um degrau da comunicação, pô, tá legal, já consigo ajudar algumas pessoas, consigo dar aula sobre o assunto. Teve um próximo degrau que você falou assim, caralho, como é que eu faço pra subir esse próximo aqui? Porque depois você começou a dar aula, depois você começou a replicar o conhecimento, começou a dar mentoria, ajudar pessoas, Eu, por exemplo, vou contar o meu. O meu foi quando eu percebi que a oratória já não bastava mais. Cara, quando eu percebi isso, eu falei, cara, todos esses ensinamentos, conhecimentos, essas técnicas, habilidades e tal. Por maior que sejam os aprendizados, o conteúdo ficou raso. Assim, eu vou trocar ideia e o que a pessoa quer saber é da minha autenticidade, assim, é do negócio mais profundo e mais aberto e mais vulnerável possível. E aí, querendo ou não, a gente, até pela profissão e tal, tem uma carcaça dura. É preciso. É preciso, é necessário e tal. E a gente acabou internalizando também pra vida pessoal, né? Eu e tal. E aí acaba que eu acabei não deixando o jogo natural, assim, o jogo fluido, o jogo sem personagem, o jogo que não é professor, o jogo que não é advogado. E aí quando eu percebi que assim, não bastava mais a técnica, eu precisava botar o jogo cru. O jogo que eventualmente ia usar ruído, o jogo que eventualmente ia ter que começar com uma técnica diferente, o jogo que ia fazer mais do mesmo. Quando eu comecei a perceber que isso também poderia, não necessariamente iria impactar, eu falei, porra, e agora? A minha sensação era tipo assim, pô, tudo que eu aprendi não vale mais. Aí eu falei, cara, que merda. E aí eu até problema dizer isso em terapia. Eu falei, cara, eu virei um personagem. Não dá. E aí foi. Trabalho pra poder chegar na perspectiva de a habilidade é importante, a técnica é importante, a comunicação, o conhecimento da comunicação é importante. Só que acima de tudo é importante a vulnerabilidade, o ser humano, colocar todos os desafios e dores. Você também tem desafios, você também tem dores. E não existe um formato que pode ser... Aí quando eu falei isso, eu falei, eita porra. Pra poder subir essa monte aí, porra. E aí foi até quando eu abri a Intra com a Carol e com a Larissa e tal, 2021, se não me engano. E aí foi uma outra pegada, assim. Eu falei, caraca, é um outro rumo agora. É um rumo
É um ramo em que a comunicação autêntica, ela é Absolutamente fundamental. ela, dependendo do espaço, ela é muito importante, assim. Muito. Você teve um degrau depois que você falou, porra, tipo, porque a minha sensação é, tipo assim, vou ter que dar 3 passos pra trás pra dar 30 pra frente. Se eu não der os pra trás, não ando pra frente. Teve algum? Diogo, confesso pra você que depois que eu me mudei de Brasília, em 2019, depois que eu fui morar no Espírito Santo, que eu sou muito fã daquele lugar, eu recomendo a todo mundo conhecer, é um lugar que fica entre a Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não pode ser ruim. É verdade. Lá, foi o momento que eu parei para pensar, porque eu me distanciei de Brasília e a gente estava muito intenso no Verbalize. Eu continuei tocando alguns projetos na área digital, na área online, né, os cursos e mentorias e feedbacks dos cursos online que a gente tinha. E quando eu chego numa cidade como Vila Velha, que é uma delícia, mas eu percebo que as pessoas têm uma cabeça muito diferente da nossa, eu começo a perceber a importância de você ter a consciência de uma boa comunicação. E quando eu sou contratado para trabalhar no escritório Capixaba em Vitória, eu trabalho com uma pessoa que é muito técnica, muito inteligente, tem uma capacidade cognitiva fora da curva, mas a comunicação, ela é muito ruim. E o que eu faço? Eu busco convencer ela de que ela pode melhorar muito o desempenho dela se ela melhorar a comunicação, e fico buscando convencer ela de me ouvir. Só que era uma pessoa extremamente egoísta, com uma autoestima muito baixa, naturalmente infla o ego para não se sentir atingido por absolutamente nada, mas tudo que é dito a ele fere. E você achando que conseguiria convencer. E tudo que é dito a ele fere, porque é uma pessoa que está ferida, uma pessoa que tem muitas... Tinha, né? Hoje, não sei, a gente não tem mais tanta proximidade, mas era uma pessoa que tinha perceptivelmente muitas feridas internas e nunca buscou tratar. Então, todo mundo que ele estava perto, ele machucava. E nesse momento eu falei, eu vou exercer a gratidão de ter tido a oportunidade de vir para cá, porque eu realmente queria muito, e vou buscar ajudar isso nele. E ele não conseguiu. E aí o dia que ele me ouviu foi o dia que eu saí do escritório. Foi o dia que eu pedi minhas contas, porque era pandemia, minha família precisava de mim, né? Eu senti que eu precisava voltar, eu dei um pulo aqui, fiquei uma semana, a situação lá em casa não estava muito legal, e eu voltei, e quando eu sentei de frente para ele para me despedir e agradecer, eu falei, fulano de tal, você é um profissional fora da média, mas você não aproveita 10% do seu potencial por conta da sua comunicação. Me faz um favor? Sim. Faz esse curso. Eu dei de presente para ele. O curso online de oratória e comunicação. E até hoje ele me agradece. Foi um momento assim em que eu mesmo não sabia essa história, não. Foi um momento assim em que eu falei, cara, preciso subir um degrau? Não. Mas eu posso usar o que eu aprendi para fazer essa pessoa ter a consciência de que ela pode melhorar enquanto profissional, mas principalmente enquanto pessoa. Por quê? A imagem, a sensação que eu tenho sobre todo o aprendizado em oratória e comunicação é que aprender sobre algo que é tão comum, que é absolutamente natural, nosso, é um processo de olhar para dentro. Total. Lembra? Pedro falava muito assim, principalmente no final das aulas, falou, olha, tem muita gente vindo aqui relatando pra gente que a Verbalize está tendo até um efeito terapêutico. Tem melhorado a comunicação dentro de casa, tem melhorado a comunicação com a família, tem melhorado a comunicação com o chefe. Porque é um processo que você para olhar para dentro e fala assim, pô, eu sempre fiz dessa maneira. Mas se eu mudar 3 graus da rota que eu estava indo, eu consigo ir um pouco mais rápido. Sim. Consigo chegar. Então, tanto em você, quanto em mim, quanto no Pedro, Kainan, Vitor, Carol, Mari, todos os facilitadores, e peço desculpas se eu esqueci de algum, porque foram muitos. Todo mundo que passou pelo Instituto Verbalize se descobriu uma pessoa, uma nova versão, eu vejo assim, pela comunicação, que é natural, que é comum e que é a principal ferramenta de conexão humana. Sim. Existe a fala, existe a língua, existe a linguagem e existe a fala.
E quando eu te escuto falando desse momento de desafio, assim, né, que você... Cara, pegar uma pessoa com resistência em relação e você conseguir ter algum aspecto de conexão com ela e tudo, pra mim vem a possibilidade de... Que você falou, né? Não necessariamente foi um degrau, mas foi um momento, porra, de um baita desafio, de um baita olhar pra dentro e de olhar pra comunicação com uma potência absurda. A comunicação nesse momento aí que você trouxe, ela, pra quem eventualmente está no processo de achar que a comunicação, que você é superior por dominar a comunicação, pode entrar num espaço de eterno querer convencer a outra pessoa, né? Você chegou uma hora e falou, meu irmão, até aqui era o que eu podia fazer, você pode evoluir, tá aqui um curso, você vai fazer, não sou eu. Se você quiser tá aí, se você não quiser não tá aí. Eu não sabia dessa história. Uhum. Eu não sabia, eu sabia de todo o peteco que teve lá, né? E todos os desafios de comunicação lá, mas eu não sabia do desafio que você desafiou a pessoa a possibilidade de fazer um treinamento. E eu não sabia também da gratidão dela. E aí, escutando essa fala sua, me vem as novas etapas, assim, da vida. Você vem pra Brasília, você volta, você trabalha e tal, não sei o quê, família. E aí eu te perguntei um negócio aqui, e aí fique à vontade pra abrir ou não, que pra mim fez um sentido grande, assim. Que aí você falou, quando eu soltei um pouco do meu desafio familiar, foi o momento que eu deslanchei, assim. Porra, é uma baita estratégia, baita ferramenta, baita momento de comunicação. Porque enquanto você se comunicava ali tentando salvar, mudar a situação e etc., não resolvia. E não resolvia pra você, não resolvia pra ele, não resolvia pra ninguém, né? E aí agora, quando você solta, o negócio solta tudo. Você solta lá e a tua vida solta, né? Mas aí que tá. É a busca. A vida, a gente precisa estar buscando algo. Independente do que seja, você tem que ter algo a alcançar. Em determinados momentos a gente não consegue enxergar o que a gente quer. Em determinados momentos da vida a gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer para ter, para viver, para sentir aquilo que a gente quer. Às vezes nem sabe o que quer, mas sabe que tem alguma coisa que você quer atingir, que você quer sentir, que você quer experienciar. E isso só aconteceu porque teve a busca, porque teve pessoas, porque teve método, porque teve muita humildade, porque teve muito amor, teve muita autenticidade, genuinidade e sinceridade. Eu lembro que eu conversava, a gente tem um amigo em comum muito forte, que é a Camila Gonzaga, e eu lembro que certa vez conversando com ela sobre você, acho que eu nunca te falei isso, e a gente tentando achar maneiras, né, de te ajudar dentro desse processo seu, com o desafio com teu pai, com a tua mãe e tal, especialmente do teu pai, e você tentando ajudar. E aí eu e ela nas nossas caminhadas terapêuticas, e aí a gente chegou a uma conversa que eu não lembro se foi eu, se foi ela, somos os dois, a gente falou assim, cara, acho que é a hora que ele soltar. E aí eu tava problematizando exatamente, pronto, fui eu. Eu tava problematizando o fato da tua carreira profissional. Que aí foi o momento que eu entrei, tentei, fiz alguns movimentos junto contigo e tal. E aí eu falei, cara, tem que soltar. Aí ela falou, Diogo, pra mim é a mesma percepção, só vai voar na carreira quando soltar ou quando permitir ser filho. E a gente tava falando isso aqui antes. Diogo. E aí é de uma... E aquela, eu falei, teve uma época, e aí eu acho que ela falou assim, ela falou, porque eu me angustiava, né? Enquanto teu amigo, e ela enquanto tua amiga, a gente se angustiava, falava assim, cara, ele precisa entender que ele precisa fazer esse movimento. E aí, quando você faz esse movimento, aí você fez, beleza, você me contou o que ia fazer e tava fazendo, e aí agora te escutando, você me fala assim, pô, Diogo, foi fera. Na hora que eu soltei, na hora que eu permiti que meu pai fosse cuidado por outras pessoas, não só por mim, pela minha mãe, foi o momento em que minha vida muda. Ou seja, minha comunicação muda, minha vida muda. Mas olha que interessante. Vai. Esse soltar, esse permitir que eu não fosse o principal cuidador do meu pai, que não fosse a principal pessoa responsável, assim como a minha mãe, e eu sempre puxava ela pro meu lado, porque ela estava muito mais do que eu inserida nesse papel de cuidador. Isso só foi possível porque
Eu descobri um autor chamado Bert Hellinger. Eu descobri uma pessoa que trazia muitas ideias sobre interações humanas, sobre investigação interna, sobre psicologia, sobre relacionamento. E a partir dele, e é onde eu conheci, você sabe onde foi no Instituto Verbalize. E eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a me interessar, comecei a ver que ali tinha muito... Foi com a Carol? Não. Quem foi que levou? Foi Rebeca Bublé. Rebeca Bublé. E investigando, buscando, procurando, entendendo, eu vi que ali tinha uma fonte de informação que eu precisava muito, cara. Muito. E foi a partir desse autor, dessa fonte, que eu consegui enxergar aquilo que eu não estava enxergando. E foi um momento onde eu me coloquei no meu papel natural dentro do meu sistema familiar. Ou seja, você se comunicou começou a se comunicar como filho, não como cuidador. Exatamente. Não como... Tratava com o mesmo amor, tratava com o mesmo carinho, tinha a mesma dedicação, mesma linguagem de amor, mesmo tempo dedicado, mas sabendo que era filho. Porque inconscientemente eu estava me vendo como pai, meu pai. E eu nunca vou poder ser. Assim como uma filha nunca vai poder ser mãe da sua mãe. Existe a cronologia, a hierarquia, do sentido de, se eu vim antes, eu tenho uma história antes, eu tenho uma vivência antes, eu tenho uma trajetória e um olhar para a vida diferente do seu. Então, coloque-se no seu lugar para que tudo flua da maneira como deve ser. E é foda porque tanto eu quanto a Camila, a gente já vinha se conectando com esses conhecimentos antes. Até porque Camila também tem uma situação um pouco parecida. E é outra que eu já falei. Ixi, eu tô falando demais aqui já. Mas Camila, você tá escutando aí. Você também podia fazer isso, mas tá. Mas é um processo que a gente conversa muito. Eu falo brincando aqui, mas eu já conversei isso com ela também diretamente. Ou seja, eu escuto um cara que, falando da trajetória, eu escuto um cara que também percebe que só servir não resolve. Não. E aí o ato de serviço precisa ser interno. Cuidar de si. Cuidar de si. Aí você começa a ter uma comunicação de servidão pra você, com você. Praticar a sua própria fé. Sabe? Você é a sua fonte de vida. Seus pais te geriram, né? Sim. A partir do seu pai e da sua mãe você nasceu. Mas você é a única pessoa responsável por manter o que você é. O que você quer, o que você quer ter, o que você quer fazer, onde você quer chegar, o que você quer viver, o que você quer sentir, quem você quer amar. Então... Tem uma frase do Bert que é no último livro dele, na biografia, que meus pais me deram tudo e o mais importante. 2 pontos, a vida. Acabou. E, cara, assim, pra quem tem algum desafio, se é que alguém não tem, né? Algum desafio com pai e mãe, assim, de comunicação, eu acredito que essa percepção de uma comunicação de ser grato e suficiente à vida, pra mim já é... Agora, chegar no ponto de aceitar essa frase só, eu falo isso porque eu aceitei essa frase há poucos meses, foi esse ano ainda. E se é que eu aceitei completamente ainda, né? Aceitar essa frase, ela resume um universo de informações, vivências, energias, influências. Uhum. Ela é curta, parece simples, mas a complexidade que está por trás dela é gigantesca. Para você conseguir enxergar o que ele enxergou... E ele enxergou isso no final da vida. Veja bem. Não sei quantos anos. E olha o tanto de experiência que ele já não teve na vida dele. Então eu escuto um cara que começa lá com a percepção de servir, quando eu te conheci mais propriamente, de servir a um projeto, a um propósito, a uma ideia, você segue nisso muita consciência. Eu escuto um cara que conseguiu perceber a necessidade de servir a si, e que isso ia gerar uma possibilidade de servir a uma ideia, a outras pessoas melhor, né? Que é basicamente o nosso trabalho hoje, de servidão total, uma ideia, um projeto, a uma dor, a um desafio. E aí a gente segue nisso. E hoje, quando você olha pra frente, pegando essa bagagem toda de comunicação, pegando essa bagagem toda de perceber assim, cara, basicamente o que eu te vejo é assim, tu tá com a tua mochila, a comunicação tá dentro, tu tá com a tua pasta, a comunicação tá dentro, tá com a bola, a comunicação tá dentro, tá correndo, a comunicação tá no tênis. A comunicação parece que ela hoje... Você para mim é dos professores, dos facilitadores, e
das pessoas que eu já troquei, já foram alunos e tal, a pessoa que mais tem ou uma das mais tem a percepção de assim, cara, a comunicação tá aqui. Tipo, sou eu, ela e eu e vambora. Tem outros também, a Carol é uma delas também, a Laís é outra e tal. Só que se você parece que assim, cara, não tem como não. Tanto é que você pega assim, um amigo seu que tá com problema de oratória na advocacia e fala, senta aqui, vamos trocar ideia aqui, porque isso aqui pode mudar a tua vida, pode fazer com que a tua carreira deslanche. Quando você olha pra frente, o que se avizinha aí, o que se aventura de desafio em relação a essa comunicação que você tá carregando aí, de maneira leve, me parece, muito tranquilo. A capacidade de observar a diferença que faz a diferença. Caralho, vai, discorre sobre isso aí. Porque, veja bem, tanto eu quanto você e todos os facilitadores formados pelo Instituto Verbalize, a gente tem uma consciência comunicativa. Tá. Quando a gente observa pessoas que, na verdade, não têm as mesmas informações que nós tivemos ao longo dessa trajetória desse tempo, podem ser boas no que for, mas a gente percebe que existem pontos que elas podem claramente melhorar, e quando a gente observa isso, a gente já sabe que existe um ponto de conexão. Tá. A gente já sabe o que está faltando, e a gente já sabe como fazer a diferença para promover. Inclusive, a gente sabe que às vezes não é para fazer nada, que é diferença. só para esperar, porque não tá na hora da pessoa ainda olhar para essa comunicação. Mas só da gente olhar, observar. Total. Diogo, isso é um poder. Nossa. Diogo, isso é um poder. De influência positiva, claro. Mas a gente tem essa capacidade de enxergar para o resto das nossas vidas. Aí vai de cada um. Mas você, assim como o Pedro e mais do que ninguém, pessoas que não pararam de estudar, pesquisar, praticar, facilitar, colaborar, transformar. Eu parei um pouco, mas eu nunca deixei de usar, nunca deixei de observar. A minha consciência, ela tá muito vívida, ela borbulha quando o assunto é conversar com alguém, escutar, entender um ponto de vista, trazer a minha informação, a boa informação. Você foi conversar com o Rocha, com o Dani. Sim. Aí vocês estavam conversando, e aí ele falou, pô, tava conversando com o Matei, do desafio que eu tive no trabalho, lembra? Que foi um desafio de promoção no trabalho dele, tarará. E, pô, tava conversando com ele sobre isso e tal, ele já me trouxe umas ideias e tal, e ele falou, porra, o Diogo também, porra, pode te ajudar pra caralho. Ou seja, tipo assim, uma conversa com um amigo nosso há 200 anos, né, da nossa amiga há muitos anos. Ou seja, todo momento é momento, né, de trocar, de trazer essa informação. Parece que é algo que a gente não escolhe a hora, não precisa estar sentado para dar mentoria, para dar aula, para poder trocar ideias sobre esse assunto. Uma ideia que eu adoro falar, principalmente com amigos e até pessoas que eu não conheço muito bem, mas que quando a gente entra no assunto de oratório, falar em público, etc., aproveitar oportunidades por meio da comunicação, todo mundo fala, pô, eu morro de medo e não sei o quê, eu fico muito nervoso. Aí você joga uma pergunta, o que você sente? Cara, parece que meu estômago vai fechar e eu começo a suar, eu fico nervoso, minha temperatura corporal aumenta. Aí eu falei, peraí, quantas pessoas tem aqui ao redor? Ele, 3. Falei, você percebeu que você tá falando há 2 minutos sobre um problema? Você tá fazendo uma palestra. Boa. Aí ele falou, não, tá, mas pra um monte de gente eu fico nervoso. Eu falei, mais do que você tá agora? Claro, eu falei, concordo, claro, óbvio. Sim. Mas para pensar, que dá para trabalhar isso? Que dá para você encontrar alegria, prazer, satisfação nesse ambiente de exposição? Sim. Pura e simplesmente? Muito fácil. Não. Complexo pra caramba. Demais. E eu não gosto da ideia de fácil, difícil, certo, errado, essa dicotomia, principalmente nessa sociedade polarizada que a gente tem. Eu gosto do adequado, do inadequado. Depende do ambiente, depende das pessoas que estão por perto, depende do seu estilo de comunicação. Vamos olhar para dentro para entender o que tem e o que pode ter, o que não tem e o que você pode adquirir. E aí, qual é o próximo desafio que você acha? É conseguir continuar levando desse jeito? Como é que é? Porque é por isso que eu tô falando, porque, por exemplo, eu, Carol, Laís, o próprio Pedro, a gente tem uma perspectiva de continuar fazendo isso dentro do espaço formal, digamos assim, dando mentoria, dando palestra, dando aula, tarará.
E você não tem hoje, né? Você tá com a mentoria aí e tal, só que assim, você falou que se distanciou um pouco. Não, do Só que ensino você- da oratória e da comunicação. Sim. Só que você tem isso que carrega. Você carrega naturalmente contigo, que você internalizou. É o quê? É continuar fazendo desse jeito? Como é que é? Qual o próximo desafio? Diogo, Você não tá nem pensando. eu não tô nem pensando, mas eu tenho muito claro que fazer uma palestra em língua estrangeira, Ó, dar aula em língua estrangeira, sei um do quanto é algo que eu tenho como objetivo muito claro. esse desafio aí é puxado. Eu quero atingir esse nível de comunicação. Aí você tá com a ferramenta pra isso, né? A associação é uma baita ferramenta. Ah. Você pode usar pelo direito esportivo essa... E a vontade também de viver um tempo fora do Brasil, de me especializar fora, de buscar novos desafios, novas oportunidades profissionais, enfim. Isso era um projeto profissional, se tornou pessoal, porque eu nunca pude realizar até aqui. Mas a vida a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Não é porque eu quero que eu posso, né? Mas eu quero muito. E quero poder também. Tem uma reflexão que eu peguei de terapia e eu tenho estudado sobre isso, sobre desejo e medo. Você já se deparou com isso? Não, talvez não sistematizadamente. Não sistematizadamente, mas Faz sentido. ao falar, são antagônicos, mas andam juntos. É uma linha muito tênue que separa. Total, porque aí eu tenho pensado muito nisso, assim, quais são os meus desejos, quais são os meus medos. Porque eu tenho muitos medos. Eu sou um cara que tenho... Sou um cara prudente, cauteloso. Total. E fui criado num ambiente de muito medo. Até hoje, inclusive, eu sou muito ousado, supostamente. Aí quando me autoanaliso e me referencio com outros amigos, eu sou zero, né, ousado. De jeito nenhum. E aí, trabalhando e lendo, estudando, eu fui percebendo que, cara, até que ponto... Quando que eu supero meus medos? Quando eu tenho desejo. Quando que esse desejo supera o medo? Cara, quando o desejo tá assim, latente, borbulhando e caindo pra pegando dentro. fogo. Aí o medo, cara, você não quer dizer que você não vai ter medo, né? Você vai com medo mesmo e tal, não sei o quê. Óbvio, não tô falando de insegurança, não tô falando de... correr riscos, não é sobre não isso. calcular os riscos. Não é sobre isso. Mas é aquele desejo que, pô... Por exemplo, pra quem gosta, pular de paraquedas. Pô, tem medo pra caramba naquilo ali. Eu tenho medo de altura pra cacete, mas Então, eu tenho muita vontade. Então, você tem... Aí quando o teu desejo superar o medo, aí você vai e faz. Você vai deixar de ter medo? Não, você vai continuar tendo desejo. Então, quando eu discuto falando desse desejo que você tem aí, parece que tem um medo aí até pela trajetória que você teve até agora, só que ao mesmo tempo parece que o desejo, em alguma hora, ele pode... Por quê? Língua portuguesa é a nossa língua mãe. A gente hoje já tem um nível de consciência comunicacional elevado, acima da média. Modéstia à parte. Sim. Pela nossa experiência. Uhum. Eu, particularmente, gosto muito da língua e acho que é um dom que eu tenho. Eu tenho muita facilidade para aprender e para falar sem sotaque brasileiro, né? Inglês e francês, e agora estou estudando espanhol também. E com essa vontade de ter essa carreira internacional, em algum momento, eu quero levar tudo que eu aprendi na oratória, com a minha comunicação em português, que é a minha língua mãe, sabendo dessa habilidade que eu tenho, que eu quero potencializar ela, utilizar para convencer, para influenciar positivamente, para ter novas possibilidades. Tem um ditado de Thomas Hobbes que é: um discurso não te faz uma pessoa melhor, ela te dá apenas mais possibilidades. Então, crescer, trazer mais possibilidades, sabe? Explorar novos ambientes, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, me conectar com diferentes tipos por meio da oratória, da comunicação, da língua e da linguagem. Esse leque de vários elementos que compõem aquilo que é natural nosso, que é a comunicação. Posso te provocar? Pode. Porque lá atrás, no nosso bate-papo aqui, eu falei muito da tua capacidade de servir a um propósito, de se entregar a esse serviço. E agora eu escutei você com desejo de servir a isso. E ao mesmo tempo, lá atrás, a gente falou também que em algum momento esse desejo de servir, esses atos de serviço, eles ficaram limitados
e intencionalmente limitados e obviamente limitados a um fato que era a questão da tua família. E aí a gente falou do soltar. E aí vem a reflexão aqui, né? Será que soltar não vai te fazer eventualmente servir a esse propósito em outra língua? Me veio isso, eu não sei se é. Pode ser que faça parte do processo aí. Etapas, Concordo. gradual, paciência. Concordo. Porque chega um momento da vida que a gente pensa tanto, mentaliza tanto, pede tanto, preza tanto, e essa coisa não acontece, que você simplesmente fala, peraí, meu foco continua aqui, eu continuo botando energia aqui, só não vai ser uma energia intensa. Porque no momento que acontecer a passagem e soltar, eu vou ter um mundo de possibilidades. Hoje, assim como nos últimos anos, eu não pude. Mas eu continuo trabalhando, construindo para que esse momento, quando acontecer, eu vou estar pleno para aproveitar, para seguir e, enfim, ter essa experiência internacional que para mim é o que eu quero, entendeu? É o que você deseja. Posso te fazer uma provocação? Vai lá, bem bucha. Temos quanto tempo aí, Enoque, só para eu saber, de gravação? 1:06, tá. Fechou, mas vai, mete o buraco. Tem tempo. Você consegue mensurar... Pergunta simples. Vai. Você consegue mensurar... Eu tava pensando nisso esses dias. Você consegue mensurar quantas horas de palco a gente tem junto? Porra, não tenho ideia, velho. Já provou pensar? Metrificar isso? Cara, mas é muito, Matheus. Sabe por que é muito? Porque teve semana, eu não me lembro, não me esqueço nunca disso, que a gente deu aula de segunda a sábado. Todos os dias. Academia, treinamento, workshop. E aí sábado a gente foi pra aquela empresa de alimentação, de nutrição. Salutare? Não. É porque eu não quero falar o nome. Desculpa, errei. Não, mas não é essa não. Salutar é da Hannah, do esposo do Pedro. Mas não é essa não, é outra. É outra. De alimentos e nutrição. E aí, sábado a gente foi pra lá. E eu lembro que na sexta a gente tava dando aula na casa do Pedro. Até tarde da noite. Aí a mãe do Pedro, querendo ficar mula com a gente, falou, não, acho que tá na hora de vocês procurarem o espaço de vocês. Cara, então assim, você tem noção? Não tem nem noção. Mas assim, é muito. É muito. Porque você ficou, a gente deu aula junto de quando a quando? 18. A 21? Não. A 20? Não. Foi de 17 ao começo de 19. Pô, pelo menos 2 anos, 1 ano e tanto aí junto. Putz. Alternando entre facilitador principal e facilitador apoiador. Né? Não muito. Palestra, treinamento, online, tudo. Online. Não, tem muito. Tem muito. Pô, achei que essa provocação ia ser mais difícil. Graças a Deus. Lá vem. Agora vem bucha. Tem ideia de quantas pessoas você já analisou o discurso? Não, isso aí é impossível. Porque eu analisei o discurso até do garçom que tá me atendendo, pô. No ambiente educacional, no ambiente de lecionar. Só fazer um parênteses em relação a isso, porque tem muita gente que me conhece e fala assim, pô, você tá analisando meu discurso? Acontece muito comigo também. Tipo assim, cara, eu tô observando o teu discurso, analisando já são outros 500, tá? Eu observo, eu sei onde tá indo, pra onde não tá indo e tal. Todos os dias? Não, sempre não, mas 90% das vezes. Mas analisar já é diferente. Então eu observo a fala de todo mundo, assim. Também é natural. Natural, até pelo conhecimento. É basicamente, sei lá, você pegar... sei lá, um nutricionista e tá olhando o prato e, pô, vai perceber eventualmente o que tem, o que não tem, o que pode ir. Macronutrientes, micronutrientes, quantidade de proteína. A gente não ignora o conhecimento que a gente tem. Agora, não quer dizer que na relação de amizade eu tô analisando a pessoa, não quer dizer que um psicólogo toda hora ele tá analisando. Não é isso, é observando, observação é diferente. E sem interpretação, eu fico tentando não interpretar, a não ser que tenha necessidade de interpretação. Agora, em espaço educacional, cara, sabe o que acontece muito comigo? Eu chuto que já deve ter passado de 10 mil pessoas. Tranquilamente. Porque só de 17 a 21 foram 6 mil, mais de 6 mil, 6, 7 mil. De lá pra cá, por causa de pandemia, muito ambiente online e tal, é um negócio de uma escalada absurda. Então, eu chuto umas 10 mil pessoas por aí. Tanto é que vou até interromper, tanto é que às vezes as pessoas falam assim, cara,
meu irmão, meus irmãos especialmente, cara, você conhece essa galera? Meu aluno. Isso tem sido... E é gostoso, assim, eu vou te dizer que é gostoso Eu olhar. também acho. Eu acho gostoso sinto pra caramba, também. assim, virar pra alguém e falar assim, pô, quem é? Tá namorando, tá com alguém do teu lado e tal. Você fala assim, tô com meu pai, tô com minha mãe, aí encontro, pô, não, o que não? Foi meu aluno. Ou então, por exemplo, eu tô em um espaço que eu preciso, sei lá, aí vem um médico me atender. Foi meu aluno. Puta, isso é gostoso demais. Maravilhoso. Pô, isso é fantástico. Aconteceu isso com um amigo que atendeu uma namorada minha no hospital. E ele falou, bicho, gosto pra caramba do seu conteúdo, hein? Eu falei, que loucura, cara. Que loucura. Olha o alcance. E olha só, eu não sou uma pessoa bombada em rede social. Eu não tenho 200 milhões de seguidores. Eu tenho, sei lá, 2.000 e pouquinho. Mas assim, esse negócio de aluno e aluno mesmo, sacou? Dei aula pra pessoa. A pessoa teve algum tipo de reflexão, de mudança e tal. Hoje eu tô mais enxuto, né? Hoje eu tô mais individualizado. O podcast tá começando a chegar nesse ponto. Pô, tu que é o cara do podcast lá, escutei, achei massa. Aí eu falo, tá, porra. Poder da difusão digital. Exato. É muito veloz. Mas eu te interrompi, você ia falar. Não. Só pra quem tá ouvindo a gente, pra que eles tenham pelo menos uma noção. Porque quando a gente fala anos de oratória, de aula de oratória e prática e experiência, ótimo. Mas esse dado, ele é absurdo. 10 mil pessoas. Cara, é gente, cacete. É muita gente. Eu nunca parei pra pensar do jeito que você tá me provocando. Não. Entende? De vez em quando passa pela minha cabeça, sabe, o rolo daquelas máquinas antigas de tirar foto? Sei. Que você vai esticando. Tá. E tem inúmeras fotos. De vez em quando eu paro pra pensar. É história pra cacete. Às vezes eu paro pra pensar, cara, quantos discursos eu já analisei, quantos feedbacks eu já dei, quantas análises de técnicas de oratória e comunicação eu já não passei para as pessoas e fiz elas perceberem que existia algo a se melhorar, existia algo que era melhor deixar de fazer. E é o que eu sempre digo, assim, nos meus treinamentos, nas mentorias que eu tenho feito, que tá bem devagar, não é muito, mas o meu objetivo aqui não é que você saia melhor. Quero que você saia com mais consciência. Exatamente isso. Ponto. Quero que você tenha mais consciência, que você tenha clareza, que você enxergue aquilo que até hoje você não conseguiu sobre algo que você faz todo santo dia, o tempo todo. Até quando você tá calado, você tá se comunicando. Com você ou com outras pessoas ao redor. Isso aí entra naquele circuito lá de, pra mim, ser óbvio, muita gente não parar pra pensar do quanto é importante. Teve uma... Não sei se eu já contei isso em público e ao vivo, mas eu passei por uma situação muito desafiadora e que me provoca até hoje, que inclusive é um dos meus pontos de desafio de acreditar, ter segurança sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Inclusive a Bia tem trabalhado muito isso comigo, que outro dia ela até me mandou, eu falei, né, do meu desafio de muitas vezes propagar conhecimento e sem ficar inseguro com isso, não inseguro sobre o conteúdo, mas inseguro sobre o que as pessoas vão falar, ser julgado e tal. E aí ela me mandou um textão fazendo referência ao trabalho que a gente tem feito e ao quanto que eu tenho ajudado muitas pessoas. E aí eu me lembro muito de um episódio de 2022, por aí. Eu passei por uma situação muito difícil, que foi a seguinte. Tava em uma mesa de jantar, eu e mais 3 pessoas. Uma das pessoas com uma relação íntima comigo e outra pessoa gostando muito do meu conteúdo, já vinha gostando, já vinha seguindo, já vinha curtindo e tal, mas eu não a conhecia presencialmente, conhecia no dia. E outra pessoa que não me conhecia, zero. Não tinha conhecimento de nenhum conteúdo. E nesses espaços eu não fico, sei lá, cagando regra ou falando sobre comunicação, eu deixo acontecer. E aí essa que me conhecia de conteúdo já, ela começou a me perguntar. Ela tava com um desafio de trabalho e tal, e começou a me perguntar. Querendo um direcionamento. E aí eu falei, eu tentando ser o mais superficial possível e tal, mas ela pegou de uma hora e falou, não, Diogo, fala. Aí eu, falei, vou falar. E aí eu comecei a trocar ideia ali profunda sobre comunicação. Senta que lá vem informação. Exato. E aí vai, e ela gostando e tal, e a outra pessoa com a relação íntima meio que me olhando, meio com a cara meio torta, assim, falei, o que tá acontecendo? Cara, uma hora deu um silêncio assim e tal, e essa pessoa gostando, amando e tal. Aí a outra falou assim, deixa eu te perguntar um negócio. É foda falar disso, é meio puxado. Ela falou assim, quem é você pra dar aula de comunicação? Desse jeito. 22, já tinha, sei lá, 6 anos nessa trajetória. 2 anos Ela atrás. falou, o que te credibiliza?
a ser mentor de comunicação oratória? O que te credibiliza ter um curso? O que te credibiliza ajudar as pessoas desse jeito? Eu falei, Conhecendo você como eu conheço. Puta! E aí, primeiro ímpeto foi assim, o cara... Precisou de autocontrole. Eu falei, cara, ou eu vou dar uma resposta pra ela, ou eu vou me recolher aqui e não vou falar nada. E aí eu parei, respirei. Eu fui, cara, excelente pergunta. Botei esse meio de objeção. Excelente pergunta. Essa pergunta me faz refletir muito, assim. Eu falei, te confesso que eu não sei te dizer exatamente o que me credibiliza. Agora, eu acho que me credibiliza são meus alunos. São as pessoas que me procuram. Não sou eu que procuro as pessoas. Eu não tenho um perfil agressivo de venda, eu não fico falando, me comprem, eu não fico falando raça pra cima, eu não tenho esse perfil, minha rede social não tem isso. Então são meus alunos, são as pessoas que querem. E toda a minha bagagem, experiência, anos de terapia, retiros, cursos, aprimoramentos, mentorias livros, que eu recebi, livros, podcasts e tal. Então, sim, é um conhecimento que eu consumo 24 horas do meu dia. Ela ficou em silêncio e tal. Mas ela não... No outro dia ela falou para outras pessoas. Não gostou. Não gostou de mim, não sentiu segurança, lá. Só que aí é aquela, né? É o desafio da comunicação. Porque ao invés de eu referenciar a outra pessoa que amou, que me fez perguntas, que adorou, que estava ali interessada, eu referenciei quem falou quem me colocou em xeque. Só que ao mesmo tempo essa pessoa me fez estudar ainda mais. Conhecer ainda mais. Buscar mais conteúdo. Receber mentoria. Ir para retiro. Ler mais livro. Fazer formações. Cara, essa pessoa, toda vez que eu penso assim, cara, eu tô sem conhecimento novo, eu lembro dela. Que te credibiliza e tal. Então ela, talvez ela tenha achado que me colocou na parede ali. Na verdade, pra mim, ela abriu um caminho, portal de energia. De falar, meu irmão, de energia. É isso. Vou atrás. Toda hora que eu pensar que eu tô com o suficiente, que já deu, eu vou atrás, porque vai ter essa pessoa aqui que vai eventualmente falar, quem é você? Quem é você para poder estar me dizendo isso? Aí eu falei, cara, não sou ninguém não, eu só recebo das pessoas essa demanda e eu ajudo. Ajudo todo mundo? Não, você é uma pessoa que, por exemplo, eu não conseguiria ajudar. Né? Então, porra, é foda, assim, tem hora que, por mais que tenha bagagem, por mais que, tem hora que dá uma engolida seca e eu falo, será, cara? Só que é isso, aí é o portal, abre o portal total. E aí eu sigo. O que você tá pensando? Você tá querendo falar alguma coisa? Não, eu tô me colocando no seu lugar, tentando sentir o que você sentiu, entendeu? Eu talvez teria feito diferente. Nesses momentos que as pessoas me colocam em xeque, eu gosto muito de usar o humor. Porque quando a pessoa vem... Ia dar merda, Matheus. Então, eu não sei qual foi o contexto. Mas aí que tá... Eu vejo, eu gosto, eu vejo humor como um ato de inteligência pra você sair de uma situação complicada. O que você responderia? Sei, mas eu sei, cara. Mas talvez devolver a pergunta pra ela em forma de uma pergunta curiosa, Tipo assim, o que te credibiliza ser advogada, por exemplo? Tipo isso. O que te credibiliza ser psicóloga? O que me credibilizaria? Ah, tá, devolver pra ela. O que você acha que me credibilizaria? Eu tenho uma ideia. Talvez você não enxergue o que eu enxergo. Mas fala pra mim. O que você acha? Uma possibilidade. Tipo, não é Nunca pensei. Não. Uma piada de chegar e... entendeu? Não é pra debochar propriamente da cara dela. Mas sair com um bom humor. Porque ela veio, te botou contra a parede, te espetou. Uhum. Mas mesmo assim, essa pessoa fez, outra pode fazer também. Porra, e é feito. E qual vai ser a sua resposta? Eu tenho menos de 3 mil seguidores, eu tenho um hater, cara. É um negócio maluco isso. Diogo. O Enoch já viu no YouTube, tem gente que vai lá e comenta besteira, tipo... Diogo, até doido. Diogo, digital é terra de ninguém, cara. Terra de ninguém, cara. Se dando aula a gente já sofre resistência, pessoalmente, e já aconteceu com você, comigo e com todo mundo que aceita esse ambiente de exposição para levar uma informação, tem muita gente que não vai concordar com você, ponto. Não agradei você, mas olha aqui, tem pessoas sendo impactadas, tem pessoas que estão melhorando, tem pessoas que estão praticando, tem pessoas que estão evoluindo o seu grau de consciência sobre esse assunto: comunicação, oratória, exposição, imagem, conteúdo, ensino. Total. Se eu não te agrado, tá tudo bem. Eu aceito.
Não vou te pedir perdão, mas fique à vontade para não consumir. Exato. E o que eu faço também é pegar o feedback dessa pessoa para eventualmente trabalhar algum aspecto que pode ser trabalhado. Tipo essa, ela me deu um baita feedback. Ela falou, velho, estuda mais. Pra mim, isso foi esse feedback que ela me deu. Ela falou, estuda mais. Se forma mais, se capacita mais. Eu falei, beleza, é isso? Tá bom. Isso aí não vai ser problema não, vou pra dentro. Galera, vocês que estão escutando, curtindo, vai lá, dá o joinha, toda aquela necessidade que a gente tem aqui das plataformas digitais. Curte, compartilha, faz comentário, fala que o Matei é bonitão e se comunica bem pra caramba. Fala que o Enoque é foda na produção e deixa os episódios todos prontos e lindos, maravilhosos, o áudio fantástico. Não esquece de falar do Casca Açaí, porque eu gosto demais também, um dos melhores de Brasília. É isso, o episódio você vai lá e pede desconto lá no Casca. Mateizão, quer deixar uma mensagem final pra galera? Uma reflexão, uma provocação? O caminhante não tem caminho, ele faz o caminho ao caminhar. Então, sigamos. O caminhante não tem caminho. Ele faz o seu caminho ao caminhar. O César, vou até complementar, então, fechar também desse jeito. O César fala que quando a gente tá viajando, a gente se perdia. Quando eu viajava muito com ele, ele falava assim, Diogo, a gente tá se perdendo não, a gente tá conhecendo. A gente não conhece o lugar, então por que a gente tá se perdendo? Só se a gente tiver uma definição muito exata. A ideia é a seguinte, se a comunicação é algo, se a oratória e a comunicação é algo a ser explorado, é algo que te dá medo, permita-se seguir nesse caminho. Pega o desejo, porque aprendizado não falta, informação não falta, é um universo muito gratificante. Acho que para minha vida, para sua vida também, mudou muita coisa na gente. Tá? Perfeito. E aí, galera, como está a sua vida, como está a sua comunicação? Como é que é a sua história na comunicação?